E aí, pessoal, tem uma data no calendário que, olha, meio que na surdina virou a guardiã da nossa vida digital. Hoje, a gente vai descobrir por que 31 de março é aquele dia em que vale a pena parar e pensar em tudo que a gente pode perder com um simples clique. Parece uma charada, né? Pensa bem, o que liga um supercomputador, um filmaço de ficção científica que mudou tudo e o início da WrestleMania? A resposta é bem surpreendente e está marcada no mesmíssimo dia do calendário. Pois é, 31 de março. Mas o mais doido é pensar em como essa data evoluiu. Além de ser palco para todos esses acontecimentos, ela acabou se transformando num lembrete anual, sabe? Um tipo de alarme mundial para a gente proteger nossas memórias, nosso trabalho, nossa identidade digital. Para a gente entender o peso dessa data, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Bora ver como o 31 de março acabou juntando tanta história marcante. Olha, essa linha do tempo aqui é sensacional. Em 31 de março de 1939, nascia a ideia do Mark I, um dos avós dos computadores que a gente usa hoje. Aí, uns anos depois, em 51, o primeiro computador comercial, o Univac 1, era entregue. E dando o pulo para a cultura pop, a data marcou a estreia da WrestleMania, em 85, e o lançamento do revolucionário The Matrix, em 99. Uma data só, mas com múltiplas revoluções. Só que no meio de todos esses marcos gigantescos, foi uma história bem pessoal, sabe? Um pequeno desastre digital que deu para o dia 31 de março a missão mais crítica que ele tem hoje em dia. Cara, tudo começou lá em 2011 com um desabafo no Reddit. Um usuário contou a história de como ele perdeu, assim, absolutamente tudo porque o HD dele pifou. É uma dor que muita gente já sentiu ou tem um medo danado de sentir. E essa frustração foi a sementinha de uma ideia. E o mais legal é que essa experiência super negativa acabou gerando um movimento positivo incrível. Aquele post viralizou e deu origem ao Dia Mundial do Backup. A ideia era super simples, criar um lembrete global para todo mundo parar um pouco e proteger seus dados, evitando que mais gente passasse por aquela dor da perda. Beleza, mas e aí? Como é que a gente faz isso na prática? A comunidade de segurança criou uma estratégia muito simples e poderosa, que ficou conhecida como a regra 3-2-1. É tipo o manual de sobrevivência digital. Vamos começar com o número 3. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ter no mínimo 3 cópias de qualquer dado que seja importante. Pensa assim, o arquivo original no computador e mais 2 cópias de segurança. Depois vem o número 2, e aqui o segredo é diversificar. Essas cópias precisam estar em pelo menos 2 tipos de mídias diferentes, tipo uma cópia num HD externo e outra na nuvem. Porque, se um tipo de tecnologia falhar, a outra está lá para salvar. E para fechar, o número 1, que é talvez o passo mais crucial de todos. Pelo menos uma dessas cópias de segurança precisa estar num local físico diferente, o que a gente chama de off-site. Pensa só, se der um problema sério em casa, tipo um incêndio ou um roubo, essa cópia que está fora é a que vai salvar tudo. E o legal desse slide é que ele junta tudo. Fica fácil de ver, né? 3 cópias, 2 mídias diferentes, uma fora do local. 3-2-1 é uma regrinha fácil de decorar e que, sério, cria uma proteção super robusta para os nossos dados. Mas não é só seguir a regra 3-2-1 e pronto. Tem muito mito por aí, umas ideias bem perigosas sobre o que é um backup de verdade. Vamos derrubar alguns deles. O primeiro grande mito, e esse é clássico, achar que sincronizar arquivos é a mesma coisa que fazer backup. Serviços como Dropbox ou Google Drive são ótimos, mas eles espelham tudo na hora. Se um arquivo for deletado sem querer, ou pior, infectado por um vírus, essa mudança sobe para a nuvem na mesma hora. Um backup de verdade é diferente. Ele é como uma fotografia dos seus dados num ponto específico do tempo. Ele fica lá, guardadinho, imune a essas mudanças do dia a dia. Outro mito bem comum, meus dados estão na nuvem, tá tudo seguro. Então, não é bem assim. Os provedores de nuvem, eles trabalham com o que chamam de modelo de responsabilidade compartilhada. O que isso quer dizer? Eles garantem que a infraestrutura deles, os servidores, esteja funcionando. Mas a responsabilidade pelos seus dados, o que você coloca lá, essa é sua. E por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque as ameaças são muito reais e acontecem o tempo todo. Para ter uma ideia, só nos Estados Unidos 140 mil HDs pifam por semana. É um número absurdo. Fora isso, o simples erro humano é responsável por 1/3 das perdas de dados. E ataques de ransomware que sequestram arquivos estão cada vez mais comuns. Ok, já entendemos a teoria, né? Agora bora botar a mão na massa. Como é que a gente cria um plano de ação para deixar nossa vida digital realmente segura? Olha só, tem um passo a passo bem simples. Primeiro,
fazer um inventário, saber onde estão os dados importantes. Depois, aplicar a regra 3-2-1. Terceiro, automatizar. Configurar os backups para acontecerem sozinhos, sem precisar lembrar. E por fim, um passo que muita gente pula, mas que é fundamental: o teste de fogo. É isso mesmo, tem que testar. Tenta restaurar um arquivo de vez em quando para ter certeza de que está tudo funcionando como deveria. E por que testar é tão importante assim? Vamos lembrar daquele caso do Gmail Mic Drop. Foi uma brincadeira de 1º de abril do Google que deu terrivelmente errado, causou demissões e um problemão. Isso só prova que até os gigantes da tecnologia podem falhar feio se não testarem as coisas direito. Com o backup é a mesma coisa. Se a restauração não for testada, a gente pode descobrir que ela não funciona justamente na hora que mais precisa. Mas do outro lado, a gente tem os casos de sucesso. Empresas como a brasileira Platon usam o dia do backup para criar uma cultura de prevenção. Elas não ficam esperando o problema acontecer. Pelo contrário, elas usam essa data para educar o mercado e ajudar outras empresas a criarem rotinas seguras. É a grande diferença entre apagar um incêndio e evitar que ele sequer comece. Então, no fim das contas, qual é o grande legado do 31 de março? É uma lição que parece simples, mas é super poderosa. A gente não pode se deixar enganar por uma falsa sensação de segurança. Porque o ponto principal é esse aqui, ó. Não basta só fazer o backup. Não adianta nada ter um monte de cópia de segurança se na hora do aperto, na hora que você mais precisa, elas simplesmente não funcionam. Um backup só é realmente bom se ele puder ser restaurado. Testar é tão importante quanto copiar. E com isso fica a provocação final. O dia 31 de março é o dia de se preparar, de agir. Porque quem deixa para lá corre um risco enorme de ver a perda de dados virar a grande pegadinha do dia 1º de abril. E vamos combinar, essa é uma pegadinha que não tem graça nenhuma. Fica aí a reflexão.